Olá, seja bem-vindo ao Gotas de Conhecimento. Sob o patrocínio de MasterIT, BiaMaster, falaremos sobre assuntos voltados para a tecnologia de informação. Abordaremos temas como estratégia, gestão, gerenciamento de projetos, carreira e tecnologia. Veja agora o tópico que estaremos abordando hoje. Gerenciamento de projetos. Bem, dentro do tópico de gerenciamento de projetos, já temos aqui a agenda. Falaremos sobre órgãos de divulgação e suporte em gerenciamento de projetos. Verificaremos a diferença entre a palavra projeto e ongoing, em termos conceitual, qual é a diferença entre elas. Seguimos com um exemplo e ao final um wrap-up, comentários gerais, comentando um pouco sobre a parte prática e a parte teórica que aprendemos aqui. Bem, vamos para o nosso próximo slide. Aqui estamos basicamente abordando dois institutos expressivos, na verdade o PMI e o IPMA. O PMI, ou PMI, ele foi criado em 1969 nos Estados Unidos e ele é responsável pela publicação do PMBOK. O PMBOK, ele é o quê? Ele é um conjunto de conhecimento de gerenciamento de projetos. As melhores práticas, o que se tem de melhor em termos de gerenciamento de projetos, está catalogado e organizado dentro do PMBOK. E o PMBOK também, vou falar um pouco mais na parte de certificação, um pouco mais na parte de profissão, ele é utilizado como base para a prova. Bem, vamos ver um pouquinho o material que o PMI usa para incentivar e ajudar em termos de gerenciamento de projetos. Bem, está destacado aqui um pouco a parte do Blind Review. O Blind Review é um conceito usado para publicações no meio científico, no meio acadêmico. O Blind Review ele é feito da seguinte forma: você como estudante de mestrado, estudante de doutorado, você tem que enviar artigos dentro do meio acadêmico. O Project Management Journal é um jornal muito aceito na área acadêmica. Ele tem um conceito muito alto dentro da área acadêmica. Então, você cria o seu artigo e envia para o board que vai analisar o seu artigo. Nesse board, duas pessoas são escolhidas e essas pessoas não sabem o nome de quem enviou o artigo. Então, o mérito ou a publicação é validada pelo conteúdo do teu artigo, o conhecimento que você entrega para a área acadêmica ou para a área científica. Especificamente aqui estamos falando na parte de gerenciamento de projetos. Então, dois avaliadores são encarregados de analisar o seu material, eles não sabem a pessoa que está enviando, e uma vez que eles deram um aval, ele entra dentro do procedimento, do processo interno da publicação e você tem o seu nome inserido dentro da publicação que sair especificamente aí do PMJ. Outras publicações que nós temos também é o PM Network e o PMI Today. Na verdade, são informações relativas a gerenciamento de projetos, no que tange ao que está acontecendo no mundo, características específicas de gerenciamento de projetos ou conhecimento que é interessante falar do mercado de uma maneira geral. Bem, como eu disse, eu também estaria falando um pouquinho na parte de carreira, certificação. Aqui está um exemplo de certificado de gerenciamento de projetos. Como eu disse, o PMBOK é base para que você faça a certificação, mas eu não aconselho você ler o PMBOK e partir direto para uma prova. Ele é cansativo, ele não é um documento feito no sentido de te prender no texto. Então é interessante você fazer alguns outros cursos complementares na parte de certificação para adquirir o seu certificado de PMP. Ele é muito reconhecido aqui no Brasil, e você tem grandes chances de colocar em prática muita coisa que existe na teoria e ajuda muito. Bem, voltando ao nosso slide, temos a parte do IPMA. Ele na verdade começou em 1965, é um grupo de gerenciamento de projetos internacionais. Ele é muito conhecido na Europa e também tem um material de desenvolvimento na parte de gerenciamento de projetos. Na verdade, eu trouxe uma curiosidade aqui. O volume 1, número 1, foi publicado em fevereiro de 1983. Né? E é a mesma linha lá do Project Management Journal. A ideia é você
ter publicações de alto nível, agregando a comunidade científica, acadêmica, em termos de desenvolvimento, de gerenciamento de projetos. Bem, voltando ao nosso slide, o último em termos de teoria, o que é projeto e o que é ongoing. Não é? Ongoing são as suas atividades ou tarefas do dia a dia, frequente, comum. Não é? Projeto, já temos a definição do PMBOK, é o quê? Um esforço temporário para criar um produto, serviço ou resultado. Não é? Vamos imaginar assim, você quer fazer uma casa. Então você vai fazer o quê? Todo um planejamento para criar essa casa e entregar essa casa. Aí você pode falar, poxa, mas essa casa eu vou fazer num outro lugar, é o mesmo projeto, praticamente vou usar a mesma coisa. Aí que está a diferença. Embora você esteja fazendo a mesma casa, no mesmo sentido, na mesma forma, o endereço é outro, o local é outro. Então você está fazendo um projeto, não é uma tarefa repetitiva. Não é? Porque cada condição tem a sua característica, cada lugar, cada endereço tem a sua característica e alguma coisa você vai ter que fazer para adequar, embora esteja entregando o mesmo produto. Né? Bem, em termos teóricos, paramos por aqui. Né? Vamos seguir no próximo quadro, falando um resumo sobre qual é o exemplo que estaremos colocando. Agora surge uma dúvida. Como posso utilizar os conceitos apresentados até agora de uma forma prática, uma forma do dia a dia? Bem, para isso, eu escolhi para você uma propaganda sobre papel e uma abordagem muito interessante, como a empresa defende a necessidade do uso de papel. O comercial ele é francês, mas fique sossegado, você não precisa saber francês para entender esse comercial. Né? E ao final eu volto para fazer os comentários gerais. Vamos para o vídeo? Emma. Hã? Emma. 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 Bem, como comentado, após o vídeo tínhamos os comentários gerais. Eilos, estarei aqui enumerando uns 3 que eu identifiquei. Quando definir uma tecnologia, tenha certeza que ela é adequada para o projeto que está sendo executado. Na verdade, o marido da Emma, a gente só conhece a palavra Emma, no vídeo todo apareceu Emma, ele não gosta nada de utilizar nenhum material que não esteja no meio digital. Ele adora tecnologia de ponta. Bem, fazendo uma analogia em termos de mercado, se você é um profissional que gosta de tecnologia de ponta, tudo que estiver atualizado em termos de mercado e gostaria de implementar isso no seu projeto, faça um POC, uma prova de conceito. Verifique se realmente ele vai se adequar ao que está sendo exigido em termos de entrega do projeto, o deliverable. Se você não tem certeza, pare, não comece um problema. Evite o problema antes de ele começar. Ok? Próximo ponto. Tenha certeza de ter todos os recursos necessários antes de começar o projeto. No vídeo deu a perceber que realmente ele ficou numa posição indelicada para pedir um favor para a Emma. Fazendo uma análise em relação ao mercado, não tem jeito. Mas se você precisa de um recurso, seja ele um profissional que tenha determinado conhecimento, seja dinheiro para completar o projeto, seja máquinas que você tenha que adquirir, fale com o superior, fale com o sponsor do projeto, a pessoa que tem interesse que seja entregue o projeto, para que você consiga finalizá-lo. Não adianta, se você não tiver todos os recursos, não adianta, você não vai conseguir terminar o seu projeto. E às vezes ficar exposto a alguma situação indelicada. Próximo e último comentário. Bem, importante saber o que é projeto, mas também é importante saber o que não é um projeto. Para ser um projeto,
é necessário, é exigido que se tenha um planejamento. Um projeto começa com uma fase de planejamento. Um projeto, ele também tem a fase de planejamento, né? Porque na verdade nós temos a parte de identificação do escopo antes. Então, se você está fazendo alguma atividade que não necessita de planejamento, é o dia a dia. Ela às vezes é curta o suficiente para não ter um planejamento. Você pegou, fez, um abraço, entregou. Bem, finalizando os comentários gerais, espero que tenha gostado e nos vemos aí nas próximas gotas de conhecimento. Obrigado.